E aí, pessoal? Então, essa é uma aula do curso de Física Geral 3, FIS 053, né? Nessa aula a gente vai falar sobre expansão térmica e sobre quantidade de calor. Meu nome é Admar Flávio Oliveira, né? Estou sendo docente dessa disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre expansão térmica, né? Quando você, para a maioria dos materiais, né? Quando você aquece esse material, se esse material ele possui uma dimensão linear, certo? Você consegue verificar uma dilatação linear desse material, né? Então, tem exemplo aqui abaixo, deixa eu pegar uma caneta aqui, eu tenho um exemplo aqui abaixo, né, de uma barra com dimensão, a dimensão que nos interessa é a dimensão linear, né, uma temperatura T0, ao se aquecer, né, essa barra, né, de uma temperatura T0 mais um ΔT, você tem um novo comprimento dessa barra dado por L0 mais ΔL, e se você aquece para 2 vezes a temperatura, né, você tem um aumento, né, dessa barra, no comprimento dela, de 2 vezes ΔL. Então, a dilatação linear é dada, a variação no comprimento, né, ela é diretamente proporcional à variação da temperatura, né, para a maioria dos materiais. Então, a variação do comprimento é dada pelo coeficiente de dilatação linear, né, que é próprio do material, vezes o comprimento inicial, vezes o ΔT. Né? Como a gente está trabalhando com ΔT aqui, tanto faz se a gente trabalha com ΔT em graus Celsius ou em Kelvin. Então, o coeficiente de dilatação linear ele pode ser dado por Kelvin menos 1 ou graus Celsius a menos 1. Mas vamos entender um pouquinho da dilatação. Né? Vamos lá para a estrutura atômica. Né? Então, vamos imaginar os átomos, né, com as suas ligações de atração e repulsão como sendo molas. Né? Quando você aquece o material, essas molas elas vibram, né? Elas vibram numa certa frequência, numa certa amplitude. Quer dizer, você dá energia para os átomos, né? Você dá energia no formato de fônons e faz com que essas molas vibrem. Como elas estão vibrando, elas vão mudar a sua posição de equilíbrio, né? Então, à medida que você vai mudando a energia, dando energia para essa mola, energia potencial, né, ela vai mudando a sua posição, né, ficando cada vez mais distante uma da outra. Então, com isso, nós temos a dilatação. Além da dilatação linear, nós temos a dilatação superficial, né, que também é uma relação linear, né, no caso, a área, ela vai ser uma área inicial vezes esse coeficiente de dilatação superficial, né, que no caso é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação do tempo, e a dilatação volumétrica, né, que será, né, a variação do volume, vai ser o volume inicial vezes esse beta, né, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes ΔT, né. Então, nós temos que esse beta é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Aqui tem um exemplo clássico aqui de dilatação, né? Por exemplo, se você tem uma chapa, né, e no centro dessa chapa você tem um buraco. Se você aquece essa chapa, né, o buraco também ele aumenta o diâmetro. Então, isso é usado, por exemplo, para encaixar peças. Né? Quando você vai encaixar uma peça na outra, você precisa que essa peça seja encaixada com muita precisão, você pode aquecer parte externa e encaixar a parte interna. Por outro exemplo, se você quer abrir um vidro, né, e ele tem a tampa de metal, você aquecendo aquela tampa, ela dilata, né, e você consegue soltar a tampa mais facilmente. Então, vamos fazer um exemplo aqui, né. Então, um agrimensor usa uma fita de aço, né, de 50 mil metros, então, o comprimento inicial aqui, L0, é igual a 50 mil metros, 2, 3 metros de comprimento, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Vamos chamar de T0, 20 graus Celsius. Qual é o comprimento da fita em um dia de verão, quando a temperatura é igual a 35 graus Celsius? 35 graus Celsius, dado o coeficiente de dilatação linear nessa fita, que é de aço, igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, eu vou usar aquela expressão, né, o ΔL, né, a variação do comprimento, ele é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. Isso vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação
de temperatura. Então, eu tenho que o comprimento final vai ser o comprimento inicial, mais, né, passei ele negativo para o outro lado positivo, o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o comprimento final vai ser o comprimento inicial, que é 50.000, mais 50.000, vezes 1,2 vezes 10 a menos 5, 1,2 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. A gente estava em 20, foi para 35, então variou 15 graus. 15. Beleza. Então, L vai ser igual. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Calculadora está aqui. Então, deixa eu colocar ela como científica. Então, será 50.000, 2, 3, vezes 1,2 expoente vezes 10 vezes 10 elevado a menos 5. Isso vezes 15. Aqui deu 9. Depois vocês confiram, por favor. Então, isso aqui deu 9 metros. Então, quer dizer que eu Desculpa. Desculpa. Não 9 metros. Deu 9 metros essa conta aqui. Mais os 50.000 daqui. 50.000. Então, o comprimento vai ser 50.009 metros. Certo? Então, quer dizer, é uma diferença muito grande, né? Você tem uma variação de 9 metros na sua fita. Eu fiz essa conta aqui, mas depois vocês confiram, por favor. É que eu fiz no celular, talvez eu tenha errado. Então, é uma diferença muito grande que precisa ser considerada por uma pequena variação de temperatura, né? Essa fita deve ter sido calibrada no laboratório em condições ideais, a temperatura de 20 graus Celsius, e quando ele vai usar ela em espaço aberto, numa região quente, é muito fácil chegar a 35 graus. A próxima fala o seguinte: um frasco de vidro, né, com volume de 200 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial do vidro vai ser igual a 200 centímetros cúbicos. A uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Está cheio de mercúrio até a borda. Qual é a quantidade de mercúrio que transborda quando a temperatura do sistema é elevada até 100 graus Celsius? Então, temperatura final, 100 graus Celsius. O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro está ali, né, 1,2 vezes 10 a menos 5. E o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é 18 vezes 10 a menos 5. Então, o mercúrio ele vai se dilatar mais que o vidro. Né? Então, vamos calcular o volume final do vidro. Então, para, né, o vidro, nós teremos que o volume final, né, menos o volume inicial, isso vai ser igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Né? O volume final, que eu quero saber, vai ser o volume inicial, que é 200 centímetros cúbicos. Eu vou omitir a unidade aqui, a minha resposta vai dar em centímetro cúbico, né? Mais 200, vezes o coeficiente de dilatação do vidro, 1,2, vezes a variação de temperatura, né? De 20 para 100, então variou 80 graus. Né? Aqui a gente está com graus Celsius e aqui está com Kelvin, não tem problema, porque aqui a gente trabalha com delta T. Né? Então, delta T em Kelvin ou delta T em graus Celsius dá a mesma coisa. Então, o volume do vidro, né? Agora eu não vou esquecer do 200, deixa eu pegar a calculadora de novo. Então, será 200 vezes 1,20. Ali eu esqueci de colocar, mas vezes 10 elevado a menos 5. Eu tinha esquecido no menos 5.
vezes 80, mais 200. Dá 200,192. Eu vou deixar os logaritmos significativos, não vou considerar os logaritmos significativos por enquanto, depois eu trabalho com eles, tá? Centímetros cúbicos. Isso aqui é vezes 10 elevado a menos 5. Agora, né, para o mercúrio. Né? O volume final vai ser o volume inicial, que é 200, mais 200 vezes 18, vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura, que é 80. Então, o volume vai ser, agora pegando a calculadora aqui de novo, 200 vezes 18 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 80. Então, vai dar 202,88 centímetros cúbicos. Agora eu vou calcular, né, o quanto o volume que vaza, né? Então, o volume de mercúrio que transborda vai ser o volume do mercúrio, né? 202,88 menos 200,192, né? Então, o volume que transborda vai ser 200 menos 200,192. Deu 2,688 centímetros cúbicos, né? Deixa aqui com 4 significativos. A resposta correta seria, como eu tenho 200 com 3 significativos, eu deixaria essa resposta com 3 significativos, 2,69 centímetros cúbicos. Dando sequência, vou falar um pouquinho sobre dilatação térmica da água. A água ela tem uma propriedade diferente de muitos materiais, né? A água e outros materiais também possuem essa propriedade, que em um certo intervalo de temperatura, né, no caso da água de 0 a 4 graus Celsius, quando você aumenta a temperatura, o volume da água diminui, né? Esse comportamento anômalo da água tem um efeito importante na vida dos animais, né, e plantas que vivem debaixo d'água. Por quê? Quando quando a água está de 0 a 4 graus Celsius, ela, em 0 graus, quer dizer, ela de 0 a 4 graus Celsius, quando eu estou abaixando a água, né, de 4 graus Celsius para baixo, ela vai ficar menos densa, né, ela vai aumentar o volume, certo? Então, a água fria ela vai ser menos densa, ela vai ficar na parte superior, por exemplo, de um lago, né? E a água quente, né, acima que não está congelada, ela vai ficar abaixo, né, do lago. Então não vai existir corrente de convecção, né, de água, né, trocas, né, de água quente por água fria. A água fria vai ficar na superfície congelada, né, e a parte inferior de um lago vai ficar descongelada. Isso deixa com que os animais, né, que se fosse como acontece em outras temperaturas, a água quente subiria, né, e a água fria desceria. Mas nessa região de temperatura isso não ocorre. Então o lago não é completamente congelado, né, ocorre o congelamento apenas na superfície. Né, isso mantém a vida, né, no fundo do lago para animais que não, e plantas, né, que não resistiriam ao congelamento da água. Então é uma propriedade interessante e que ajuda, né, manter a vida debaixo da água em lagos. Tensão térmica, né? Quando você pega um sistema, né, por exemplo, uma barra, né,
E aí você pega essa barra e fixa ela nas duas extremidades, de tal forma que, se eu esfriar ela, ela não vai se contrair, porque ela está travada, e se eu aquecer ela, ela não vai se dilatar, porque ela está travada, né? É possível você calcular essa tensão, né, devido à variação de temperatura, né? A variação de temperatura no comprimento de uma barra livre, né, é dada por essa expressão, né? A variação do comprimento seria o L0 vezes o alfa delta T, né? O coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Da definição do módulo de Young, né, eu tenho que força sobre área é variação de comprimento sobre comprimento inicial. Então, eu rearranjando essa expressão, eu tenho variação de comprimento sobre comprimento inicial, né, devido à tensão, vai ser a força sobre a área vezes o módulo de Young, né? Então, se eu pegar esse termo aqui, né, que é a tensão que está segurando a minha barra, e o termo devido à variação térmica, né, e somar os dois, eu tenho que não pode ocorrer dilatação, né? Então, isso é igual a zero. Então, somando os dois, eu tenho que isso igual a zero, então eu tenho que força sobre área, né, vai ser igual ao negativo, né, do módulo de Young vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura, em que essa F é a força, a tensão, tensões térmicas, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, um cilindro de alumínio de 10 centímetros de comprimento e seção reta com área, né, igual a 20 centímetros quadrados. Então, a área desse cilindro é de 20 centímetros quadrados, deve ser usado para separar duas paredes de aço a uma temperatura igual a 17,2 graus Celsius, ele escorrega livremente entre as paredes. Então, ele está justo, mas ele desce. Quando aquece, né, para uma temperatura de 22,3 graus Celsius, calcule a tensão no cilindro e a força total que ele exerce sobre cada parede, supondo que as paredes sejam completamente rígidas e a distância entre elas permaneça constante. E aí o módulo de Young para alumínio, né, é igual a 7,0 vezes 10 a décima Pascal. Então vamos voltar aqui para a gente pegar a expressão. Eu tenho que força sobre área vai ser o negativo, né, do módulo de Young, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Eu preciso pegar o coeficiente de dilatação do alumínio, que não tem aqui, né? Coeficiente de dilatação linear do alumínio. Eu devia ter anotado isso. Está aqui, o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Deixa eu escrever ele aqui. Alfa, né, do alumínio, vai ser igual a 2,4 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? Então, eu vou calcular isso aqui. Então, tenho que força sobre área vai ser igual ao negativo, né, de 7 vezes 10 a décima, 7 vezes 10 a décima, Pascal, né, vezes 2,4, vezes 10 a menos 5, graus Celsius menos 1 vai cortar com a diferença de temperatura. Isso vezes 22,3 menos 17,2. Aqui a unidade vai dar Pascal, porque eu estou com força sobre área. Então, força sobre área, é uma pressão, é negativa, então vai ficar calculadora. 7
vezes 10 elevado à décima, vezes 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 22,3 menos 17,2. Fechou aqui, deu aqui está com 8,57, eu esbarrei na calculadora, 8,57, estava lá, deixa eu fazer de novo, que eu esbarrei aqui, 7 vezes 10 a décima, vezes 2,4, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 22,3 menos 17,2. Dá 8,757 vezes 10 a sexta Pascal. Tá? Agora eu tenho a área. A área está em centímetros quadrados, né? 20 centímetros quadrados. 20 centímetros quadrados, se eu multiplicar, dividir por 100 centímetros, multiplicar por 1 metro, e elevar ao quadrado, eu posso cortar esse centímetro com centímetro, então é 20 vezes 10, aqui vai dar 10.000 a menos 4. Então a força vai ser igual, né, a menos esse valor, né, 8,57 vezes 10 na sexta, vezes 20 vezes 10 a menos 4. E aí vai ser dado em newtons. Força vai ser igual então isso aqui vezes 20 vezes 10 elevado a menos 4, que dá 17,1. 17,1 newtons. Então essa é a força, né, que ele pede. Calcule a tensão do cilindro, tensão e a força total que ele exerce em cada parede, que é essa aqui. Vamos falar um pouquinho sobre quantidade de calor, né? Então, quando você pega uma xícara de café, né, e quente, e coloca uma colher fria nessa xícara de café, você vai perceber que o café vai começar a transferir calor para a colher, né? A colher que estava fria vai começar a se esquentar, e o café que estava quente vai começar a se esfriar, né? A transferência dessa energia, né, produzida pela diferença de temperatura, ela recebe o nome de fluxo de calor, né? E essa energia que está sendo transferida é chamada de calor. O Joule, né, ele estudou uma relação entre energia térmica, né, e a energia mecânica, né, estudando se a água poderia ser aquecida através da sua agitação. O experimento utilizado por ele está representado aqui no lado esquerdo, né, que tem uma engenhoca mecânica que faz as pás agitarem firmemente lá a água e você tem um termômetro ali medindo a variação de temperatura, né? Já ele verificou que o aumento de temperatura é proporcional ao trabalho realizado, né? E aí nós temos a unidade de calor, né, que é a caloria ou joule, né? Aí tem uma relação direta entre as duas. Uma caloria é 4.186 joules. Então esse é o experimento de Joule, né, que relacionou a energia mecânica com energia térmica. Nós podemos calcular, né, o calor específico, né, o calor necessário para a variação de temperatura ΔT em uma massa M é dado por essa expressão, né, Q é igual a mc ΔT, em que C é o calor específico do material. Para uma variação infinitesimal, a gente pode transformar isso no formato diferencial, né, e o calor específico ele fica 1 sobre m dQ dt, né? Lembrando que aqui é uma razão, né, uma
o quanto de calor é necessário para variar essa temperatura. E aí nós temos um exemplo, né, em um episódio de gripe, né, um homem de 80 quilos, então a massa do homem, 80 quilogramas, tem 39 graus de temperatura, cerca de 2 graus, né, então ΔT aqui, 2 graus Celsius acima da temperatura normal. Considerando que o corpo humano é constituído essencialmente de água, qual seria o calor necessário para produzir essa variação de temperatura? Dado o calor específico da água, então vamos pegar aqui a expressão de quanto calor a gente precisaria dar. Né? Então a gente tem quantidade de calor, vai ser igual a mc ΔT, certo? Então a quantidade de calor vai ser igual à massa do homem, 80 quilogramas. Ele vai ser considerado como água, então 4.190 joules quilograma Kelvin, mas aqui como a gente está trabalhando com ΔT, tanto faz ser Kelvin ou Celsius. A única coisa interessante é que é negativo, tá? Então, menos 2. Porque ele vai perder temperatura, então a gente vai tirar calor dele. Então, a quantidade de calor que a gente precisa tirar dessa pessoa vamos pegar a calculadora aqui, vamos lá, 80 vezes 4.190 vezes 2. Então, isso aqui vai ser 600, então 6,7 vezes 10, 6,7 vezes 10, quinta joules. Tá joia? Sobre as unidades aqui, como eu estou trabalhando com ΔT, o ΔT em Kelvin ou em Celsius é a mesma coisa, né? Então eu vou cortar aqui o Kelvin com o Kelvin, e aí eu vou ficar com o quilograma, eu vou cortar com o quilograma da massa, certo? E a unidade fica joule. Beleza. Calor específico molar, muitas vezes é interessante você trabalhar não com massa, mas com o número de mols, né? Com N. A gente pode escrever a massa como sendo o número de mols vezes a massa molar, tá certo? E com isso, a gente pode reescrever a equação do calor, né? Como sendo N vezes a massa molar vezes o calor específico, né? Nós podemos reescrever esse calor específico, né, do formato de calor específico molar, né, com a letra C maiúsculo. Né, escrevendo esse calor específico molar, a massa molar vezes o calor específico. E aí, nós temos uma nova expressão, aqui tem uma tabela, certo? Com vários calores específicos, alumínio, berílio, cobre, álcool, né? A massa molar e o calor específico molar. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.